E aí, galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje, eu, Raíssa Mello, juntamente com Leandro Correia, Opa, pessoal. daremos continuidade ao nosso quadro de episódios de especialidades médicas, juntamente com a parceria com o Eu Médico Residente. Estamos aí gravando desde janeiro, já temos várias especialidades postadas nos nossos perfis, então dê uma checada lá, tá? Hoje nós falaremos especialmente de uma especialidade muito querida por muitos e muito odiadas por outros, né? A gente tem que ser sincero, muito temida, digamos assim, que é a especialidade de nefrologia. E para isso nós temos um convidado super especial, que é o Dr. Amadeu Marinho, né? Eu vou contar um pouquinho do currículo dele, que é um pouquinho extenso, viu? Ele é um médico formado na da Universidade de Pernambuco, clínica médica no Hospital Otávio de Freitas, tá? Ele fez nefrologia no HC na UFPE, ele é nefrologista titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e atualmente a sua atuação profissional ele é nefrologista na Unimed, ele é nefrologista no Serviço Hospitalar na Davita Recife, coordenador pedagógico e editor-chefe no médico residente e é plantonista na unidade de terapia intensiva do Hospital da Restauração. Seja muito bem-vinda, doutor Amadeu. Somente. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui no nosso episódio hoje, viu? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela confiança também. Você fala assim, a vontade que dá, eu quero começar a reduzir a carga horária, né? Porque eu estou trabalhando demais, né? Mas é isso aí, é o que a gente gosta, é o que a gente faz, então vamos fazer da melhor maneira, certo? Obrigado E pelo antes também convite. da gente começar, não se esqueçam de se inscrever, né? Se inscrever no Com nosso canal do certeza. YouTube, no canal do Eu Médico Residente, no canal do Café Comédia. E vamos começar, né? O E nosso dê seu like podcast. também, dê seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva em todas as plataformas, por favor. Seu apoio é muito importante para a gente. E vamos começar, né? Doutor Amadeu, então, a pergunta que a gente sempre faz no começo, né? A nefrologia, o que é nefrologia? É essa residência de acesso direto? Como é que é para entrar na nefrologia? Bom, a nefrologia é a especialidade que ela se destina, tem por fim, o estudo do funcionamento renal, né? Então, a gente, como você falou, é uma especialidade que acaba sendo um pouco odiada pelas pessoas, porque, de fato, é uma parte da fisiologia que ela é um pouco mais complexa. Então, muitas vezes as pessoas têm um contato durante a faculdade que é um pouco mais breve e acaba se tornando superficial o suficiente para que as pessoas não consigam entender e não consigam gostar tanto assim. A gente entende, é compreensível. Isso não é a primeira vez que eu escuto, mas vamos tentar desmistificar isso daqui. A residência de nefrologia não é uma residência de acesso direto, é uma residência de subespecialidade. Então, para que você possa fazer a residência de nefrologia, você precisa ter feito clínica médica antes. Então, para quem está se formando, você se formou, você vai prestar uma prova de acesso direto, fazer a residência de clínica médica, que são 2 anos de duração. Quando você terminar a residência de clínica, você está apto a fazer uma prova de nefrologia. Então, você vai fazer a prova, são mais 2 anos de residência de nefrologia, para que você saia com o título pelo MEC, né, o título de especialista em nefrologia. E quais serviços dentro da nefrologia você passa na residência? Então, durante a residência de nefrologia, você vai passar pela sala de hemodiálise, é um rodízio bastante dinâmico, porque basicamente o objetivo da hemodiálise de um hospital-escola não é visando naturalmente lucro, é basicamente para que você funcione de fato como um serviço para explicar ao residente, explicar àquelas pessoas que estão passando por ali, qual é o funcionamento dentro da sala de hemodiálise. Então você vai rodar na sala de hemodiálise, entendendo quais são as principais intercorrências, como é que é a condução desses pacientes que estão com doença terminal, renal, o serviço de enfermaria de nefrologia. O serviço de enfermaria, habitualmente, a gente tem tanto internamentos de pacientes que estão em investigação diagnóstica, um paciente que evoluiu com uma lesão renal aguda e você não tem um diagnóstico definido, você está investigando qual é a causa, glomerulopatias em geral, uma hematúria que não tem explicação, uma proteinúria que não tem explicação, ou até mesmo pacientes esses pacientes crônicos lá da hemodiálise, que podem intercorrer, tem intercorrências clínicas, e internam na enfermaria. Tem hemodiálise, enfermaria, o serviço de interconsulta, que é o famoso parecer do nefrologista. Então Uhum. você vai estar ali, né, o pessoal vai chamar, pô, a gente está Estou aqui com o aguardando o paciente, parecer do exato, nefro. estamos aqui com o paciente e você vai visitar o hospital inteiro. Então é uma aptidão que o nefrologista precisa ter, que é você aprender a conviver com as várias especialidades. Uhum. Então você vai, em algum momento você vai visitar a enfermaria da reumato, da ginecologia, da clínica médica, e aí você vai precisar sempre revisitar algumas doenças, né, enquanto você está ali como especialista ou como parecerista na residência. Rodízio de transplante renal,
O transplante renal também é uma modalidade de terapia renal substitutiva, bastante importante, então a gente roda também. E a gente também tem a parte de ambulatórios. O ambulatório na nefrologia ele se subdivide em várias subespecialidades. Então a gente tem ambulatório de nefrologia geral, ambulatório de triagem, então aquele primeiro paciente que vem pela primeira vez para o nefrologista, ambulatório de pré e pós-transplante, ambulatório de glomerulopatias, litíase. Então existem várias subdivisões aí dentro da nefrologia que podem ser abordadas. E como é que funciona a residência, o dia a dia do R1, do R2, do R3, ou do R3 não, né? Ele já é um R3 no caso, né? Sim, Do R3 e do R4, né? Vamos exato. dizer assim, primeiro ano e segundo ano de nefrologia. Certo. Vão existir algumas variações de curso, de serviço para serviço, né? A gente sabe que, como toda residência, obviamente que o objetivo final é que você tenha a formação do residente, né? do especialista. Mas cada serviço ele vai se adaptar de acordo com as suas demandas. Então, vão existir algumas variações, inclusive até uma sugestão que eu dou para o pessoal que tem interesse na especialidade. Você pode buscar, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela publica um documento dizendo qual é a recomendação que ela dá para a formação do nefrologista. Então ela diz, ó, o cara tem que ter 25% de carga horária nisso, 10% naquilo outro, 15% naquilo outro. Então, quando o pessoal aí, os telespectadores que estiverem acompanhando aí vocês, a sugestão que eu dou, acredito que da mesma maneira que a Sociedade Brasileira de Nefro faz isso, acredito que outras também emitam esse tipo de recomendação. Dá uma conversada nos serviços que você se interessou, no serviço que você quer ser residente e ver como é que é a carga horária. Se for alguma coisa muito diferente disso, é interessante você ver. Às vezes é uma deficiência que aquele serviço tem de uma determinada, sei lá, o serviço não tem um ambulatório tão grande ou não tem uma área de transplante tão grande. E aí para você entender por que exista uma eventual discordância entre o que é executado naquela residência e o que existe como recomendação da sociedade, certo? Mas, basicamente, os serviços que você vai passar na residência e o funcionamento direto dela, onde eu fiz no Hospital das Clínicas, aqui da Federal de Pernambuco, a variação entre o R2 e o R1, né, de nefrologia, era muito pequena, em termos teóricos, que era basicamente, a gente deixava de dar plantão no R2 nos finais de semana, então quem dava todos os pareceres, abria e fechava hemodiálise no R2, no final de semana, era o R1. Para nefrologia, isso já é uma diferença absurda, porque normalmente o nosso final de semana ele é muito pesado. Então, quando você está no R1, você, além de todas as suas atribuições durante a semana, você ainda vai no final de semana, em rodízio, em escala de rodízio, obviamente, entre os residentes, mas você ainda vai no final de semana. No R2 você deixa de ir. Entre o R2 e o R1, a diferença ela não era muito grande em termos de rodízios. Sabe? Então, os dois acabam rodando em sala de hemodiálise, os dois têm rodízio em ambulatório, os dois têm rodízio em enfermaria. E no R2 a grande diferença é porque a gente tinha no HC na época um rodízio externo de transplante, a gente ia para o IMIP na época porque existia um convênio entre as duas instituições e o IMIP ele tem um volume muito grande de transplante, é um dos grandes centros transplantadores que nós temos aqui, assim como o Hospital Real Português. E aí a gente ia para a gente ter uma vivência maior nessa parte de transplante. A gente também tinha um rodízio de agudos, né, que é a parte de interconsulta, que a gente também rodava aí no Hospital Português, por uma questão mais de insumos e maquinário que eles tinham lá. Na época eles tinham a máquina de diálise contínua, que a gente até então não dispunha no HC, então a gente tinha essa vivência também. E a parte de rodízio opcional, que também era no R2. Mas tirando essas três particularidades, né, 4 com a questão do final de semana, o R2 e o R1 eles são muito semelhantes, né? Você vai rodar no serviço de uma maneira muito, muito semelhante. Hemodiálise, não existe nada que seja... Somente para o R2, somente para o R1. Não existe. Isso Como era muito algumas semelhante. especialidades têm. Exato. Tem um procedimento, quem passa o cateter é sempre o R2. Tudo muito homogêneo, assim, né? Bem homogêneo mesmo. Assim, não existia nenhuma grande diferença em relação a isso, não. Entendi. E como foi esse processo de escolha de especialidade na nefrologia? O senhor sempre quis isso desde a faculdade? Essa vontade surgiu na clínica médica? Eu posso te dizer que, assim, dos nefrologistas que eu conheço, eu não me lembro de ninguém que entrou na faculdade ou de primeira escolheu nefrologia. A não ser que filho de nefrologista. Talvez. Mas talvez o filho de nefrologista ele até repensasse, porque é uma rotina pesada. Mas durante a faculdade eu quis muita coisa, eu me identifiquei com muitas áreas. Eu gostava muito de cardiologia, gostei uma época muito de gastro, mudei muito. Poucas vezes, em poucos momentos eu lembro de ter pensado em fazer algo cirúrgico. E aí durante a minha residência, eu me formei querendo fazer cardiologia, entrei na residência de clínica querendo fazer cardiologia,
Mas durante a residência de clínica eu comecei a repensar e foi o momento em que mais me marcou a nefrologia. Foi um momento, durante a residência de clínica, a gente tinha rodízio em UTI, foi uma época que eu comecei a trabalhar também, dar plantão em UTI, e aí você acaba tendo convivência, uma convivência até maior com a nefrologia. Nefrologia e terapia intensiva se conversam muito. É E verdade. aí eu comecei a ver a atuação da nefrologista. Chegava, poxa, era um cara que tá um paciente aqui, um pós-cirúrgico, o nefrologista chega e ele sabe conduzir adequadamente. Um paciente crítico e ele sabe conduzir adequadamente. Um paciente imunossuprimido, um paciente, uma pessoa vivendo com HIV, por exemplo, ele sabe conduzir. É uma nefrotoxicidade, o cara tem bagagem para poder conduzir aquele paciente. Então, eu olhava, poxa, me parecia sempre um médico muito completo. Uhum. E aquilo começou a me encantar na especialidade. E isso talvez tenha sido o que mais me conduziu para pensar na nefrologia, pensando como uma coisa mais completa, que você tivesse uma vivência de várias áreas da medicina e não só da sua especialidade. Até como vocês Botar falaram, dentro de uma caixinha, é, né? é o ortopedista do ombro esquerdo, sabe? Não, quer ser o médico mais completo. Com total respeito e amizade aos ortopedistas. Sem conflitos. Sem conflitos, por favor. Aqui não tem conflito nunca. Professor, existe especialização, que hoje em dia está a moda das especializações, né? Existe especialização em nefrologia ou para você se tornar um nefrologista credenciado, você precisa da residência ou... Até existe especialização em nefrologia, sabe? Eu vou te falar que é a minoria, não existem grandes serviços. Houve um momento, assim, alguns bons anos atrás, que aqui em Recife existia uma especialização em nefrologia no próprio Hospital das Clínicas. Tive alguns preceptores que foram formados na especialização de lá, mas não é a regra. A grande prerrogativa para a criação de uma especialização é a deficiência de profissionais no mercado. Então, na nefrologia, isso a gente tem algumas vagas de residência aqui em Pernambuco, mas o que a gente pode perceber é que, em termos de carência de nefrologistas, eu não diria que é tanta. Existem especializações, eu até conheço o pessoal de uma especialização lá em Minas Gerais, mas que é um pouco questionável você fazer, não por uma questão de qualidade, muitas vezes é o mesmo serviço que o residente vai passar. Tem a mesma carga horária, né? Mesma Exato. vivência. No final das contas, você vai ter basicamente a mesma carga horária. A SBN, acho que meados de 2018, ela emitiu um comunicado exigindo que quem faz a prova de título de especialista pela sociedade, você precisa ter feito clínica médica ou ter uma carga horária compatível. Então, no final das contas, o tempo que você vai gastar para fazer uma especialização em nefrologia ou para fazer uma residência de nefrologia é o mesmo, são os mesmos 4 anos. Então, você vai fazer 2 anos de clínica médica, 2 anos da especialização ou da residência de nefrologia. Entre um e outro, eu sugiro a residência de nefrologia. O grande diferencial, em geral, entre uma coisa e outra, é que na especialização, em geral, é uma carga horária menor. Você, na maior parte dos lugares, você não recebe bolsa, ou eventualmente você até paga. Uhum. Mas eu considero que, pelo menos em um primeiro momento, a residência é um período muito curto da sua formação. Então, acho que a gente precisa se dedicar, e eu não estou falando aqui de sacerdócio, de você não fazer mais nada da sua vida, mas entenda que uma especialidade tão ampla como essa, eu acho que é uma carga horária um pouco maior, que você tenha mais oportunidade de conviver com o paciente, de tirar suas dúvidas com sua preceptoria, de ver mais casos, isso vai te dar uma oportunidade de se formar um melhor profissional. Então, eu acho que, eventualmente, você pensar num serviço que tem uma carga horária menor, meramente por isso, não me parece uma boa escolha, né? Eu acho que vale a pena realmente você investir bastante nisso daí. E assim, lembre que quando você termina a sua residência, o preceptor não vai estar do teu lado para tirar a tua dúvida, entendeu? Então, quanto melhor a gente sair formado, acho que isso é uma decisão que a gente precisa tomar, precisa se programar para tomar, é melhor que você consiga investir nisso. Em relação à subespecialidade dentro da nefrologia, porque a nefrologia já é uma subespecialidade, né? Mas dentro da nefrologia a gente consegue se subespecializar ainda mais? Existe essa possibilidade? Existe. Hoje, se a gente pensar em campos de atuação do nefrologista, a gente vai ter atuação como nefrologista de hemodiálise de crônico, né, pacientes crônicos que já estão em terapia renal substitutiva, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal. O nefrologista que a gente chama de agudos, né, que é esse nefrologista que vai chegar nos hospitais para dar os pareceres. Então, crônico, agudo, o nefrologista que trabalha com transplante, com ambulatório e a parte de nefrointervenção. Para a maior parte delas, você não vai precisar fazer nenhuma subespecialidade. Para o transplante,
é de bom tom que você faça. Existem fellows hoje que você pode fazer, e aí você Uhum. faz mais um ano de especialização em transplante Aí faz renal. alguma prova, alguma coisa assim? Ou... Normalmente existe análise de currículo, alguns serviços eles fazem uma prova também, análise de currículo, entrevista. Então varia um pouco de serviço para serviço. Mas em geral existe uma prova com análise de currículo para que você consiga entrar, certo? E aí você faz um ano de transplante para que você trabalhe com isso. Transplante é uma subespecialidade, digamos assim. Tem muitas particularidades, existem muitos protocolos que variam de um centro para outro. Então tem um determinado centro, às vezes no mesmo estado, e o tipo de imunossupressão varia um pouco em relação ao que é feito para um determinado perfil de paciente. Então, por ser uma área que tem suas peculiaridades, eu acho que é super válido. E uma outra possibilidade, além da parte de transplante, é você fazer a parte de nefrointervenção. Então, a parte de implante de catéteres de longa permanência, a gente tem alguns nefrologistas, isso quem faz muito bem, hoje tem grupos lá no Paraná, eu cheguei a conhecer alguns deles, que o pessoal treina exatamente isso, você fazer a parte de avaliação de fístula, então ele faz a parte de dilatação, angioplastia, você fazer a parte de implante de catéteres de longa permanência para hemodiálise, por exemplo. Então, uma área aí que tá surgindo aí a mais para o nefrologista se subespecializar. Mas assim, na nefrologia em si, quando você se forma nefrologista, você acha que vale a pena fazer uma subespecialização desse tipo? Por exemplo, na ortopedia, vale muito a pena, né? Quando você se forma ortopedista, geralmente quando a gente fez um episódio de ortopedia, a gente viu que vale mais a pena você se subespecializar realmente do dedo mindinho da mão esquerda. Mas na nefrologia, quando você se forma na nefrologia, você já está bem no mercado ou realmente compensa você se fazer mais um ano de subespecialização de transplante, etc. Olha, eu acho que isso varia muito da aptidão de cada um. Eu acho que para quem quer trabalhar com transplante, para quem gosta, durante a sua formação, o transplante foi uma coisa que fez diferença, que você se vê trabalhando com aquilo, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena mesmo até para você conseguir ofertar um serviço de melhor qualidade, sabe? E como eu falei, pelas particularidades que tem no próprio transplante renal. Mas para o nefrologista que ele não pretende trabalhar com isso, para o nefrologista que ele vai trabalhar ali, Abrir um fazer consultório. o consultório dele, ou ele vai fazer a parte até o próprio plantão de agudo, fazer a parte de pareceres, ou trabalhar numa clínica de hemodiálise, via de regra não existe essa demanda de uma maneira muito Entendi. forte, sabe? Então, A residência Acho que já a é porque é residência já. suficiente. é um profissional bem polivalente, né? Assim, acho É, que, como você até disse, você pode variar a área que você quer atuar, isso. entendeu? Não, Existem nefrologistas, eu tenho colegas de residência, que a gente teve a mesma formação, no mesmo período. Se dissesse, não, foi em momentos diferentes que vocês vivenciaram a residência, e aí tinha um preceptor que fazia isso ou que fazia aquilo, e que isso te chamou mais atenção, aí até ok, mas a gente foi formado na mesma época, e aí por uma questão de perfil mesmo. Eu tinha uma colega que ela trabalhava somente em clínica de hemodiálise, assim, ela como nefrologista, a atuação dela era essa. Aí tem gente que não gosta, tem gente que acha muito monótono, porque é aquele dia a dia de você ir para a clínica e a hemodiálise está acontecendo, você fazer ambulatório e tudo. Eu, particularmente, eu prefiro a assistência nefrológica em hospital. Então, a parte de pareceres, a parte de fazer avaliação do paciente crítico, olhar como é que o paciente evoluiu, se a minha conduta deu certo, se não deu, quando é que a gente vai indicar uma hemodiálise, qual o melhor momento para a gente fazer isso. Então, isso, por ser uma. E outra, ter a oportunidade de abordar pacientes em várias situações, com vários tipos de doenças diferentes. Isso, por ser uma vida um pouco mais dinâmica, sempre me pareceu mais encantador. Né? É o que realmente me dá aquele brilho nos olhos em relação à nefrologia. Sabe? Aham. E a parte de ambulatório também, que é uma grande saída, eu acho que talvez seja a melhor saída hoje para o nefrologista, ele investir na parte de consultório, de conseguir atender o paciente adequadamente, fazer o acompanhamento daquele paciente com doença renal, eu acho que é uma excelente saída. e o senhor comentou em brilho nos olhos, Uhum. né? Teve algum caso marcante para o senhor na sua residência? Teve, Que teve. Eu tenho, na verdade, tem dois casos que eu sempre lembro muito. Um aconteceu durante a residência, que é um caso não tão bom, e o outro aconteceu já depois que eu tinha terminado, mais ou menos uns 6 meses depois que eu tinha concluído a residência. Durante a residência, eu tive uma experiência, dentre as aptidões que o nefrologista, e aí pensando na parte de procedimento, né, a gente é muito treinado para a parte de implante de catéter venoso central, que é o catéter de hemodiálise, né, isso é o nosso dia a dia.
E biópsia renal, na época a gente fazia lá no HC. Então, enquanto residente, fazia biópsia renal, os pacientes com glomerulopatia, estava em investigação. E aí houve um dia que eu já tinha feito algumas biópsias renais e estava relativamente seguro em relação ao que eu estava fazendo, a técnica estava tudo correta, com preceptor e tudo. E não, assim, não houve nenhuma intercorrência durante o procedimento, mas a paciente fez um hematoma enorme, um hematoma do tamanho de uma lata de Coca-Cola, renal, enorme, e aí a Minha gente, nossa. assim, eu fiquei super preocupado, era uma paciente super jovem, a gente estava fazendo de tudo para tentar recuperar a função renal, e aquilo ali poderia, além dos riscos, obviamente, do próprio sangramento e tudo mais, mas poderia, Mudar o obviamente, progresso. agravar a situação dela, né, conduzi-la a uma situação de rim terminal, uma vez que houvesse alguma complicação da decorrência daquilo. E aí isso me marcou muito. E eu lembro que na época me veio à mente uma frase de um preceptor que eu tive na clínica médica que ele dizia assim, cara, toda vida que houve algum desfecho que não foi positivo, revise tudo aquilo que você fez. Revise todos os seus passos. Como é que foi a indicação, como é que foi a análise da paciente, como é que foi feito o procedimento. Se tudo que você fez estava dentro dos conformes, você não fez nada de maneira atropelada, você não pulou nenhum passo que deveria ser dado, cara, página virada, isso é um risco inerente ao procedimento, certo? Obviamente a gente não pode fechar os olhos para as complicações que podem surgir, mas é uma maneira que me veio assim, de que você tentando fazer o seu melhor me marcou porque eu me vi em algum momento potencialmente podendo gerar um risco para aquela paciente. E isso foi muito marcante para mim. Foi uma época que aí você começa a repensar tudo que você faz, né? E aí o caso positivo que eu tenho é de uma paciente que ela tinha uma péssima adesão ao tratamento, aquela paciente que não seguia dieta, não tomava medicação, não fazia nada adequadamente. E aí eu sempre sentava, sempre no dia da diálise dela, eu sentava e ia conversar com ela e tudo mais. E assim, depois de 6 meses conversando, tentando manter uma relação médico-paciente adequada, com um rapport adequado, com medicação adequada, conseguindo ofertar o que ela podia ter, assim, coisa de uns 6 meses a gente reduziu para menos da metade das medicações que ela precisava tomar. Depois essa paciente ela foi transplantada, teve um desfecho excelente, transplante. E aí o grande marco, que eu acho que é uma grande mensagem que a gente precisa ter em relação à nefrologia, é de que a gente trata pacientes, em sua maioria, e aí se a gente pensar na principal causa de doença renal crônica no mundo, diabetes e hipertensão, são doenças que são tratáveis. A gente precisa da adesão do paciente. E isso, em algum momento, precisa ser o nosso grande motivador para a gente buscar que esses pacientes tenham adesão, que eles saibam qual é a gravidade da doença e que a gente entenda que a gente pode perfeitamente mudar a história daquele paciente. Mudar a história de vida, mudar a qualidade de vida, dar a oportunidade daquele cara conviver de uma maneira melhor com a família dele, ver os filhos, os netos crescerem, sabe? Então isso é sempre possível. Voltando só um pouquinho antes de falar do mercado de trabalho, eu não sei se eu chegou a mencionar, eu queria saber mesmo o dia a dia do residente. De que hora o senhor chegava na residência, de que hora o Ah, senhor largava, qual era, se dava tempo de almoçar, se não dava, qual era o dia do clube da revista? Tinha clube da revista, não tinha? Como era essa parte mais acadêmica também? o Hospital das Clínicas ele tem, por tradição, uma veia muito academicista, né? Então a gente tinha sempre atividade teórica. O dia a dia, o horário que eu chegava na residência, sempre entre 6h30 e 7 horas. Em geral, você não conseguia chegar. Se você chegasse muito depois disso, você ia atrasar muita coisa no dia a dia da residência, exceto naqueles dias em que você abria hemodiálise. O que significa abrir hemodiálise? A, Toda clínica de hemodiálise, todo serviço de hemodiálise, ele começa, a primeira sessão de hemodiálise do dia, ele começa às 6 horas da manhã, por parte do Brasil inteiro. Às 6 horas da manhã, o paciente está sentado na máquina, conectado, fazendo a sessão dele. A maior parte dos pacientes faz 4 horas de hemodiálise, 3 vezes por semana. Então, vai ter uma turma que vai dialisar das 6 às 10. Das 10 às 11 existe a desinfecção, entre de 11 às 15, desinfecção nas máquinas e tudo, higienização, e outra das 16 até as 20 horas, 20 e pouco. Então, no dia que você vai abrir a hemodiálise, significa que você, às 6 horas da manhã, você já está dentro da sala de hemodiálise. Não é 6 horas que eu estou estacionando meu carro. Não. 6 horas você está lá, abrindo a sala e Ou o seja, paciente acordando de 4h30, mais ou menos, 5 4h30, 5 horas. horas da manhã, correndo para poder chegar lá e nada atrasar. Porque entenda que se um paciente, o primeiro atrasar, vai atrasar toda uma Todo cadeia mundo. dos pacientes. Então, tirando os dias que você precisava abrir hemodiálise, você chegava ali entre 6h30 e 7 horas. No dia de abrir, você chegava ali 10 para as 6, 15 para as 6. E
E aí a hora de ir embora era muito variável. No dia que você não tinha que fechar a hemodiálise, você saía em torno de umas 6h30, por aí. E você revezava isso com os outros residentes? Sim. Quem Aí, fecha, quem abre? exatamente. Aí, normalmente, para não se tornar uma coisa muito desgastante, a gente colocava pessoas diferentes, né? Um abre a diálise hoje, aí tu fecha. Amanhã a gente troca. E aí vai invertendo para que você não fique todo dia chegando às 6 horas da manhã e saindo às 21. Entendeu? Então, em geral, a gente fazia uma escala disso daí, da abertura e fechamento da diálise. Em geral, tirando esses dias, você chegava em torno de 7 horas da manhã, saía em torno de 6, 6 e pouco. Em relação a atividades teóricas, tinha bastante. A gente sempre tinha, pelo menos 2 vezes na semana, apresentação de caso clínico. E aí a gente fazia ou seminários. Nas terças e nas quintas, em geral, eram seminários. Existia todo um cronograma já pensado para os 2 anos de residência na nefrologia do HC. Então, uma vez que você entrasse na residência, existia todo um cronograma que, durante aqueles 2 anos, você ia ver todos os temas relevantes da nefrologia em seminários que eram preparados pelos residentes, supervisionados pelos staffs. Na quarta-feira, a gente tinha um clube de revista, também, com artigos de relevância na nefrologia que eram sugeridos também pela nossa preceptoria. Nas sextas-feiras, a gente tinha uma reunião geral. E a reunião geral, algumas vezes era uma reunião de alguma outra especialidade que queria trazer um caso para discutir com a gente. Às vezes era uma reunião que algum outro hospital, ó, a gente quer levar um caso para discutir com o pessoal da nefrologia do HC. Entendi. E eles traziam, vinha um residente de clínica, muitas vezes de outro Tem serviço. muito isso lá no HC, né? Então existia, a gente tem uma formação teórica muito bem feita. Isso daí eu acho que é um ponto muito positivo da residência de lá. Então, basicamente a rotina era essa. Aí, dependendo do rodízio que você estava, a coisa variava um pouco. Então, normalmente quem chegava e abria diálise liberava as prescrições dos pacientes que estavam na enfermaria. Quem estava na enfermaria fazia a condução desses pacientes. E aí, à medida que o pessoal ia chegando, cada um ia se designando para o seu serviço. Quem estava dando os pareceres ia pegar os pacientes que a gente já acompanhava, ver se tinha solicitação de parecer novo. Quem estava na hemodiálise ia ficar dentro da sala de hemodiálise junto com o plantonista, né, o preceptor. A gente tem uma quantidade boa de preceptores lá no HC, então você está sempre acompanhado, todo o procedimento, todo o parecer que você vai fazer, toda a avaliação, você sempre tem a oportunidade, no mínimo, de discutir com o seu preceptor. Então, esse é um viés muito positivo também do serviço. E aí quem ia para a hemodiálise vai para a sala de hemodiálise, quem ia para o transplante ia lá para a enfermaria de transplante, na hora que terminava de evoluir a enfermaria ia para o ambulatório de transplante, quem estava no ambulatório fazia o acompanhamento lá dos pacientes do ambulatório, e aí, em termos de carga horária, a coisa meio que se equivalia dentre os rodízios, sabe? Alguns um pouco mais pesados, ou com a carga de trabalho emocional um pouco maior, como a enfermaria, mas em linhas gerais a rotina era basicamente essa. Era uma residência pesada, o senhor diria? Bastante. Acho que toda de nefro deve ser pesada, né? É uma residência que eu consigo te falar que, principalmente quando você está em formação, né, hoje eu olho e digo, poxa, será que era tão pesado assim? Mas era. Porque é muito fácil você olhar depois que você já tem Já algum tempo. passou. Exato. Assim, você, além de já ter passado, hoje você com alguns anos no mercado, algumas decisões você consegue tomar muito mais rapidamente, de uma maneira muito mais assertiva, do que quando você estava em formação. Então, a sua logística, quando você está lá na residência, ela é mais lenta, você vai demandar mais tempo e tal, você vai ter muito mais dúvida, isso é natural. É uma curva de Né? aprendizado Exato. que vai, né? Então, mas se eu tivesse que te falar que é uma residência pesada ou não, eu diria que é uma residência bem pesada. E a maior parte dos serviços de nefrologia não varia muito em relação a isso. Uma residência, embora seja uma especialidade clínica, a gente está muito acostumado a ver o cirurgião sofrendo, né, o ortopedista sofrendo, o neurocirurgião sofrendo, mas como especialidade clínica é uma residência pesada, principalmente pelo fato da gente lidar com muitos pacientes graves. Então, E todo mundo quer o parecer do nefro, né? Todo mundo, qualquer creatininazinha assim, ligar pro nefro, bora pro nefro. Isso é uma coisa que eu acho que é muito dependente também. Existem trabalhos que mostram, né, uma melhor resposta do paciente quando você aciona a partir de um determinado valor de alteração de função renal. Isso eu acho que até vale sempre uma conversa entre as chefias dos serviços para que todo mundo esteja alinhado, né? Eu acho que o serviço com protocolo ele tende a funcionar muito melhor. Então, é sempre uma discussão interessante a ser levantada, né? Por que o pessoal chama tanto nefrologia? Até para paciente diabético mesmo, assim, que no dia a dia da gente a gente não vê na prática, né? Mas a partir de certo grau, por exemplo, paciente diabético, DRC grau 2, já é para ir pensando já
no encaminhamento para o nefroambulatorial, DRC grau 3. Aí eu acho que vale a pena, como o senhor disse, né? Eu acho Você. que eu Acho, é, Eu acho que os médicos têm medo de paciente nefropata. Eu tenho medo. não, Eu tenho medo, até para prescrever algum antibiótico, assim. Ai, meu não, Deus do todo céu. é Aí como ver o corrigir clearance, para. Não, corrige. Isso é engraçado, porque eu lembro quando eu era residente de nefro, rodam residentes de outras especialidades. Então, rodava o pessoal da infectologia, da clínica médica, sempre estava rodando algum residente externo lá. E aí, eu lembro que, às vezes, o pessoal tinha que evoluir o paciente, né? Eles estavam rodando na enfermaria, eles tinham que evoluir os pacientes na enfermaria. E aí, às vezes, a gente chegava e dizia, ó, você viu o seu fulaninho que tá na enfermaria? Não, não vi não, porque ele tá fazendo hemodiálise. Certo. Mas qual o problema dele estar fazendo hemodiálise? Não, porque eu não quis entrar lá na sala. como é que eles podem? Mas não tem nenhum problema, ele tá lá, ele tá acordado, tá? Você pode chegar lá, conversar, examinar. Ele é ótimo, é um paciente. Não, mas eu não quis, cara, não existe nenhum problema com isso. Eu tive uma preceptora na residência que ela dizia assim: "Ó, o pessoal tem muito medo do paciente que está conectado na máquina da hemodiálise. Sim, sim. Se ele tá lá na hemodiálise, Vai parar a qualquer momento. mas se ele tá lá na hemodiálise, né? Beleza. Aconteceu alguma coisa? Na dúvida, desliga a diálise. Desliga a diálise, examina ele, vê como é que tá. Pronto. Na hora que você desconectou, ele deixou de ser um paciente conectado à máquina. Agora dá pra você Uma fazer tudo. dúvida, pode desligar durante? Durante a sessão, com algumas indicações, sim. Sim. Existem indicações da gente suspender. Mas o que ela quis dizer, na Não, verdade, não é que isso. você desligue a Não, revelia, por qualquer razão. Mas é que assim, brincadeira. cara, é basicamente um procedimento que ele está fazendo. Um procedimento que, inclusive, é ambulatorial. Quando terminar, muitos desses pacientes eles vão para casa, andando. Entendeu? Não, isso é a nível ambulatorial, mas se for no UTI, rapaz, negócio é mais É. embaixo. Aí é mais embaixo. Mas Aí todo começa a paciente aumentar a UTI droga, começa a aumentar a droga e você, rapaz, essa é Mas hemodiálise. veja que a própria indicação dele estar dentro da UTI já o torna um paciente crítico. Com Entendeu? certeza. Embora exista uma premissa aí da máquina sugadora de almas. Eu não queria falar nada, não. A gente não queria Mas entrar nesse mérito. Não, mas a gente negociou, tá trabalha com a falando. verdade. Isso é. Eu acho todo. Por isso que é importante a boa conversa entre as especialidades. Quando o nefrologista chega, é nada melhor do que ele chegar, conversar com o plantonista. Cara, como é que está a impressão de vocês em relação a esse paciente? O que vocês estão pensando? Sabe? Como é que o diarista viu? Qual foi a conduta que foi determinada? E aí, para todo mundo, está na mesma página. E aí você vai conseguir ofertar um serviço muito melhor, um cuidado muito melhor para aquele paciente. Imagina se eu chego lá e eu tô, não, esse paciente ele está hipervolêmico, eu vou tentar tirar mais volume dele. Aí chega Léo lá e não, vou botar 2.000 ml de soro aqui porque eu acho que ele tá seco. Imagina, isso pode acontecer, se não houver comunicação, aí fica um trabalho meio de português, né? Fica, um coloca, o outro tira e fica aquela coisa, isso. ninguém se entende e não vai dar certo nunca. Então, daí, mais uma vez, reforço, é importante você saber conviver com as outras especialidades e conversar. Conversar, nada melhor. E, doutor, e agora eu me formei em nefrologista. E agora? Tirei meu título lá da sociedade, Certo. tenho minha página no Instagram, tudo. Já estou começando, querendo meu consultório, mas não sei como é que começa. Então, me formei. E agora? Qual o mercado de trabalho? Mercado de trabalho. O mercado de trabalho de nefrologia, eu escutei muito isso na minha formação, que ele é muito cíclico. Né? Então, a gente já teve um período aí de ser uma boa saída, o pessoal que montou clínica de hemodiálise décadas atrás, né? Mas com o passar do tempo, até pela própria a dolarização dos insumos, um reajuste muito lento, a passos muito lentos, atraso no pagamento para aqueles pacientes que são dependentes do SUS, que é a maior parte dos pacientes, né? Mais de 80% dos pacientes hoje que fazem hemodiálise, eles são dependentes do SUS. Então, acabou se tornando uma especialidade muito menos rentável para quem pensava em empreender, ter sua clínica de hemodiálise e tal. E eu estou respondendo isso porque não é raro a gente ouvir alguém dizer assim, não, vou ser nefrologista e eu vou montar minha clínica. Às vezes vale a pena você pensar direitinho, estudar exatamente o mercado, como é que ele está se comportando em relação a isso, sabe? Quando você se forma como nefrologista, a maior parte das pessoas vai trabalhar em plantões, seja em plantão de crônico, ou seja, você trabalhar dentro de uma hemodiálise, né, vendo essas intercorrências, acompanhando o paciente renal crônico dialítico do ponto de vista ambulatorial, ou em plantões de agudo, ou seja, você pega um plantão naqueles serviços que demandam assistência nefrológica. Então,
num hospital de grande monta, vai ter, a maior parte desse serviço, pelo menos aqui em Pernambuco, ele é todo terceirizado. Então, você está num hospital desse, em geral vinculado a uma clínica, que vai te contratar e você vai visitar esse hospital para dar os pareceres de nefrologia, prescrever as diálises que estão lá e tudo mais. Então, o carro-chefe, digamos assim, do nefrologista, quando ele termina, é isso: plantão de crônico, plantão de agudo. Eu acho que a parte ambulatorial é uma parte que merece muito ser explorada, sabe? A rigor, não são tantos nefrologistas fazendo ambulatório, principalmente um ambulatório um maior cuidado, assistência, um maior tempo dedicado ao paciente. Então, eu acho que é um nicho que vale ser explorado. Mas, basicamente, o seu dia a dia vai ser de plantões, crônico e agudo. Em relação ao mercado de trabalho, se você terminar a nefrologia hoje, eu diria que existe a oportunidade para você começar a trabalhar. Não é uma coisa tão fechada. Hoje a coisa tende a ser bem mais ampla. Assim, acabou que, por um próprio movimento de mercado, existem poucas clínicas, poucas empresas fazendo esse tipo de serviço. Então, no final das contas, meio que está todo mundo trabalhando junto, né? Quem não está trabalhando junto se conhece, então acaba que a coisa fica um pouco mais fácil de você penetrar no mercado. Então, não acho que seja muito complexo, não. Mas, basicamente, sua rotina, ao terminar a nefrologia, vai ser de plantões. O seu ganha-pão, a gente pode colocar assim, vai ser de plantões. Existe algum procedimento que só o nefrologista é apto a fazer e esses procedimentos, eles agregam valor à sua consulta, alguma coisa assim, ou se não no plantão? O senhor falou que tem especialização em CDL, implante de catéter, né? Uhum. Esses procedimentos, eles acabam faturando alguma coisa? Como é que é? Então, em relação a procedimento, na nefrologia você tem procedimentos, então você pode fazer o implante de catéteres de hemodiálise, tanto os catéteres de curta permanência, quanto que são chamados catéteres temporários, quanto os catéteres de longa permanência, certo? Biópsia renal, você pode fazer também, mas em termos de o que efetivamente, nada disso é exclusivo do nefrologista. O que é exclusivo do nefrologista até hoje é a prescrição da hemodiálise, né? Mas esses procedimentos, por exemplo, o catéter de hemodiálise, isso pode ser implantado por um cirurgião vascular, por exemplo. A biópsia renal, isso pode ser feito pelo pessoal da radiointervenção, pelo próprio urologista. Então, o que a gente tem, na verdade, na consulta, um procedimento que agregue valor para o nefrologista, não tem. O que você tem, na verdade, é a assistência de fato ambulatorial e a prescrição da hemodiálise quando você está acompanhando o paciente que dialisa, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal, né? E falando em valores, agora, né? Que aqui é que o público quer saber, né? É o momento mais É esperado. uma... Inclusive, se você estiver assistindo agora, pare tudo que você está fazendo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que é a parte que com certeza o pessoal vai passar tudo até agora, até esse minuto. Vai dizer lá, assista a partir do minuto É. tal. Minuto tal. O pessoal nos comentários, né? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais. Doutor, a gente quer saber Valores. É assim, de do verdade. plantão de intercorrência, plantão de crônico, mais ou menos assim, a média que gira em torno do valor do plantão, né? O senhor disse que o nefrologista inicialmente vive de plantão, Sim. né? E depois, quando vai se estabelecendo, tem seu consultório, nefroclínico. Quanto mais ou menos também essa questão da consulta clínica, plano de saúde também, né? Que ainda é uma realidade. De uma forma bem transparente, assim, sabe? Hoje a gente vive a pejotização de tudo na medicina. Então, via de regra, seus vínculos eles vão ser via PJ. E se a gente for colocar em valores, um plantão de agudo hoje, assim, a maior parte dos locais, você vai receber em torno de R$ 1.000 bruto, via PJ, por cada turno. Então, se eu trabalho lá de 7 às 13, a gente coloca R$ 1.000, de 13 às 19, mais R$ 1.000. E o sobreaviso, e aí são 12 horas de sobreaviso, das 19 até as 7 do dia seguinte, você vai receber mais R$ 1.000. Então, se eu dedico 24 horas do meu dia como nefrologista, a maior parte dos serviços está pagando em torno disso daí. Para um plantão de crônico, o que é o crônico? Também vai se dividir só que em 2 turnos. Hoje as clínicas de hemodiálise elas não têm mais sobreaviso, né, noturno, então o paciente ele faz hemodiálise lá 3, 4 vezes na semana. Se acontece alguma intercorrência com ele às 2 horas da manhã, por exemplo, ele não vai para a clínica dele. Ele vai para um serviço de emergência comum. Então o sobreaviso ele saiu da nefrologia do crônico. E aí a nefrologia de crônico ela se divide em 2 turnos. Em geral, uma pessoa abre a diálise às 6 da manhã e você fica até às 13, 13h30, mais ou menos, depende de serviço para serviço.
e o outro chega às 13h30 e vai ficar até às 9 da noite. Cada turno desse está hoje variando aí no mercado em torno de R$ 900, alguma coisa dessa Paga ordem. menos do que o agudo. Paga um pouco menos do que o agudo. Inclusive porque o agudo, muitas vezes, você tem o próprio deslocamento, né? Existem plantões que você precisa ir em mais de um hospital numa manhã. Então, assim, você sai de casa, vai em um hospital, às vezes um hospital de pequeno porte, você consegue ver os pareceres de uma maneira mais rápida, e quando você termina, você vai para outro hospital. Isso depende muito, é uma vida muito dinâmica. Então, tudo pode acontecer. Você está no trânsito, você está andando no seu carro, então acaba que o agudo, historicamente, ele é mais bem remunerado do que o plantão de crônico, porque você está numa clínica só, entendeu? Mas basicamente isso daí. Em termos de consultório, isso é muito variável, né? A gente vai ver gente cobrando valores mais módicos aí, em torno de R$ 300, R$ 400, até consultas que chegam a bem mais que isso. Isso numa consulta particular, naturalmente. Mas a média é mais ou menos Eu diria em torno de R$ 350 a R$ 400, é o que eu vejo que as pessoas cobram. plano de saúde. Plano de saúde, para consulta do nefrologista, assim, eu acho que a gente precisa repensar muito isso, sabe? A questão de plano de saúde é algo que cada vez mais ela está caminhando para se reservar para situações de emergências, internamentos e exames complementares, né? A gente vê muitos colegas aí deixando de atender por plano de saúde porque, em geral, é uma remuneração que ela é bem abaixo do mercado e você demora a receber, normalmente eles pagam com alguns meses de atraso, e você está sujeito a glosas, a tudo mais. Plano de saúde é uma consulta normal, uma consulta clínica normal. Não vai variar muito, menos de R$ 100 a maior parte dos planos está pagando numa consulta, com direito a retorno. Então, se você tirar tudo Menos de R$ 100. por plano de saúde, uma consulta clínica, não chega muito diferente disso, não. Então, se você pensar em tudo que vai entrar aí de imposto, a manutenção que você vai ter de consultório, o paciente com direito a retorno, então considere que esse paciente ele Dividido pode por 2 voltar, ainda. divide por 2. Então, realmente, para você atender por plano hoje, para uma consulta clínica, né, que, como eu falei, você não existe nenhum tipo de procedimento, uma cirurgia ou nada que você, em algum momento, consiga monetizar aquilo ali. E, assim, ninguém está falando aqui de médico mercenário, mas todo mundo tem boleto para pagar, né? Tá chegando na casa de todo mundo, na minha chega. Mas fica muito menos convidativo você trabalhar por plano de saúde. Eu não acho que é uma boa saída, não. Então é um pouco complicado, sabe? Então, basicamente, se você vai trabalhar com ambulatório, com consultório, a ideia é que você realmente invista na sua carreira, faça um atendimento bom, você se dedica à sua especialidade, se dedica aos pacientes, para que você realmente possa agregar valor na sua consulta. É isso que você tem para agregar valor, né? Então, falando assim, quanto em média ganha o nefrologista no fim do mês? Quanto você está disposto a trabalhar? Olha, Diretamente proporcional, né? Pelo que a Diretamente gente viu. proporcional. Se você está disposta, poxa, eu tô com dívida, vou casar, todo mundo, alguém já viveu aí essa experiência, né? Se você está disposto a trabalhar 4 dias na semana, multiplica isso daí por 3, se você estiver disposto a fazer as 24 horas de plantão, e aí você vai ter uma renda boa, você vai ganhar ali bruto 12 mil por semana, uma semana de trabalho, trabalhando 4 dias. Mas assim, 12 mil por semana, isso vai dar um bom, veja, pouquinho, isso vai dar um bom juntando. salário, mas o que a gente precisa aprender disso daqui é que esse tipo de exposição, esse tipo de rotina, tem um prazo de validade que normalmente é muito curto. É. Então, quando você se expõe, entenda, é uma vida dinâmica, você vai correr, você vai enfrentar, E exige muito. exige muito. que você não consegue levar a longo prazo. Você não consegue. E aí você começa a adoecer, você começa a prestar uma assistência pior porque você está cansado, você está mais sujeito a falhas. Então, é sempre a gente pensar numa maneira de evitar você entrar nessa bola de neve, de ficar vivendo de plantão e moldar a sua vida nisso, sem pensar um passo um pouco mais à frente, né? Pensar, poxa, será que eu me enxergo fazendo isso daqui a 10 anos? Então, acho que é isso que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Todo mundo precisa pagar conta. Em algum momento você vai precisar fazer isso. Viver de plantão, se dedicar àquilo, mas, cara, pensa no plano B, pensa o que tu precisa estar fazendo daqui a 10 anos para conseguir manter uma qualidade de vida e de saúde decente. Entende? Eu acho que isso Eu acho que bem chega, relevante. isso aí chega na próxima pergunta, né? Uhum. Questão de empreendimento, né? Porque aí você acaba, né, conseguindo render, assim, mais empreendendo no serviço, né?
seria como a gente consegue empreender mais na área de nefrologia? Como a gente consegue fazer isso? Quais são as nossas opções? Como a gente tinha falado anteriormente, a parte de clínica de hemodiálise, me parece que, não sou um grande estudioso dessa área, mas as vivências que eu já tive não me parece que seja um bom momento para isso. Acredito que já foi, mas hoje talvez não seja a melhor saída. Por uma questão aí de movimentos de mercado e preço de insumo e tudo mais. E todas as responsabilidades que incluem você ter uma clínica de hemodiálise. Mas eu acredito muito na parte de nefrologia ambulatorial, certo? E aí você poderia pensar numa estratégia de negócio em que você tenha outros colegas nefrologistas, todos atendendo juntos, de uma maneira a tentar reduzir os custos e melhorar a qualidade do atendimento, né? Uma coisa mais multidisciplinar, não só com os nefrologistas, mas a parte de nutrição, fisioterapia, que é muito válido para esse perfil de paciente. E na parte de nefrologia, eu acho que, assim, por ser uma especialidade tão temida, né, pelas pessoas, eu acredito muito na parte do ensino, né? Hoje, boa parte da minha dedicação ela acontece no médico residente. Eu acho que é uma parte que a gente consegue formar melhores profissionais, a gente consegue se dedicar a isso e consegue tentar desmistificar todo esse dragão aí que existe ao redor da nefrologia, que as pessoas têm medo. E eu acredito muito nessa parte, tanto no ensino quanto na parte de nefrologia ambulatorial, pensando numa maneira de você empreender, uma maneira de você crescer e tentar escalar um negócio aí com a sua especialidade. E eu acho que muitas pessoas têm essa visão, principalmente na faculdade, né, que nefrologista rica fica rico com clínica de hemodiálise, né, abrindo clínica de hemodiálise a cada esquina. É, Essa ideia ainda está em vigor hoje em dia, doutor? não, definitivamente não. Na verdade, as pessoas têm muitos mitos, né? Até porque até eu entrar na nefrologia, e assim, esse modelo que eu falei para vocês, de receber o plantão por turnos, né, de trabalho, isso é uma coisa que vem de pouquíssimo tempo para cá, porque a coisa ela vai se redesenhando, né? O mercado ele vai mudando. Então, já existiram clínicas que pagavam, por exemplo, por hora trabalhada e a depender da quantidade de hemodiálise, de procedimentos, de catéteres que foram implantados naquele determinado momento, entendeu? Então, existem clínicas que pagavam, por exemplo, você está de plantão numa clínica de crônicos, e aí, se tiver necessidade de implantar algum catéter ou de fazer uma avaliação de um paciente que chegou para ser avaliado naquele plantão, aí você recebe também. Então, os modelos de pagamento na nefrologia, eles sempre foram muito variáveis. Existiam lugares que contratavam por carteira assinada, existiam lugares que contratavam por PJ. Então, a forma de pagamento, ela sempre foi muito variável. Certo? Então, tem muita gente que acha assim, não, o nefrologista ele vai enriquecer se ele prescrever muita diálise. Sabe? Isso é um mito, sabe? É um mito, porque nem sempre o cara ele está recebendo por cada hemodiálise que ele está prescrevendo, sabe? Então, é totalmente diferente, é uma coisa bem dissociada da outra. Em relação a abrir clínica, como eu tinha falado, eu acho que não é o melhor momento de mercado para que se invista nisso, sabe? Não é porque não tenha pacientes renais crônicos, a gente tem uma parcela grande de pacientes renais crônicos, mas até que você monte toda a estrutura, o capital de giro que vai estar envolvido e as responsabilidades que são atribuídas pela RDC, né, pela regulamentação governamental, em cima da clínica de hemodiálise, me parece que é um negócio que talvez não seja tão rentável quanto as pessoas pensam. E com isso a gente vai finalizando, né, essa desmistificação que o Uhum. senhor deu, né? E agora, doutor, se o senhor pudesse colocar uma frase em um outdoor onde todos pudessem ver, onde todo mundo que pensa que clínica de hemodiálise dá Uhum. dinheiro pudesse ver, o que é que o senhor poderia colocar? Qualquer frase. Cara, assim, e aí eu vou fugir totalmente da medicina e trazer para a vida, né? Eu gosto muito de uma frase que ela é atribuída a Marco Aurélio, que é um ex-imperador romano, e ela diz o seguinte: a gente tem muito aquele pensamento, viva cada dia como se fosse o último, né? E isso traz um certo imediatismo na nossa cabeça, na interpretação da frase. Ele tinha uma frase que dizia que era o seguinte: execute cada ato da sua vida como se fosse o último. E aí isso nos remete a você fazer as coisas bem feitas. Você tente. Todo mundo quer deixar um legado, todo mundo quer deixar uma boa visão. Então, sempre busque a excelência naquilo que você está executando. Execute cada atitude sua como se fosse a sua última atitude em vida. Porque isso vai sempre tentar te levar para a busca
do melhor. Então, eu acho que isso eu diria que é uma coisa que eu tento fazer com que seja importante na minha vida, sabe? Esse tipo de pensamento, para que a gente consiga ofertar sempre o melhor, entregar sempre o melhor. Excelente. Profundo, excelente. Chegou a parte que a gente adora, que é o biscoito da semana. Acho que só eu falo o jargão do biscoito da semana. E eu vou continuar insistindo até todo mundo falar igual a mim. Pessoal, doutor, biscoito da semana, né? Para quem está assistindo esse episódio pela primeira vez e para o senhor também que é convidado nosso, a gente dá uma dica de algo que a gente esteja curtindo, lendo, assistindo, enfim. E relacionado à medicina, não. E como é nossa tradição, a gente sempre começa com o convidado. Qual é o seu biscoito da semana? Para quem vai o seu biscoito? Certo, eu vou trazer duas sugestões aqui. Uma nada relacionada com medicina, mas até com uma vivência de vida mesmo, de experiência. Tem um livro que eu li já tem algum tempo, mas que eu achei bem interessante. É um livro que chama Ponto de Inflexão. A ponto de inflexão é uma expressão que vem da matemática, né? Então, assim, aquele momento em que a curva ela muda de sinal. E aí ele remete o livro foi escrito pelo Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp, é um empreendedor de sucesso, um cara que é bem presente nessa parte tanto de ensino quanto de empreendedorismo. E no livro, basicamente, dentre outros ensinamentos, ele coloca muito a ideia de que existem decisões que nós tomamos que vão mudar totalmente a nossa trajetória. Então, isso vai acontecer no momento em que você, sei lá, muda de colégio, ou a partir do momento em que você escolhe a sua faculdade, que você faz um vestibular, no momento que você escolhe a sua residência, a maneira como você decide se portar durante a residência. Então, vão existir momentos em que a gente vai fazer escolhas, algumas boas, outras nem tanto, mas que existem decisões que a gente vai tomar que vão mudar totalmente. E aí a gente tem sempre que tentar buscar, e esse é o grande ensinamento do livro, no meu entender, sempre tentar buscar as melhores escolhas, as escolhas que fazem mais sentido, analisando todas as variáveis, para que a gente conduza a nossa vida sempre no melhor caminho. Então, eu acho que é um livro bem interessante, de uma leitura super rápida, e que traz esse tipo de reflexão. Eu acho super válido, principalmente para a gente que está na medicina, que muitas vezes se frustra muito com decisões ou com situações que a gente vivencia, e que nem sempre, obviamente, vão ser positivas, né? Tem uma carga emocional grande, e eu acho que vale muito a pena ler. E, assim, como uma segunda opção, se eu posso colocar alguma coisa de medicina, em termos de Instagram, tem o Nefro Atual. É um Instagram que ele foi criado até por um médico que foi meu preceptor, o Luiz Sete. Ele tem muita coisa boa, um Instagram voltado para médicos. Então, ele traz muita coisa de doença renal, tirando dúvidas, discutindo alguns casos. É bastante enriquecedor para quem gosta dessa área. O livro foi? Ponto de Inflexão. Autor, tem autor? Flávio Augusto. E o arroba? Arroba meu? Não, arroba Nefro Atual. Calma. Bom, já a gente faz um mexendo. Não, mas não. Arroba do Nefro Atual. Nefro Atual. No Instagram é Nefro Atual. Exato. E aí, amigo? Diz aí. Qual é o teu biscoito? Vou na onda dos arrobas, né? O arroba, eu acho até que a gente já foi biscoito nosso, mas vale a pena. Biscoito bom sempre é bom ser repetido, né? Com certeza. O arroba eu aprendo a nefro, né? Também nefrologista aqui de Recife, do professor Marcelo Nonato, né? Que ele traz conteúdo voltado também para médicos e para residentes de clínica e nefrologia, né? E também para a gente que também é um pouco leigo no assunto, né? Ele tem um quadro interessante que é Minuto Nefrológico, que aí ele traz questão, principalmente de residência, e resolve desmistificando um pouquinho da nefrologia para a gente. Muito interessante. Muito bom. Bom, eu, como sempre, nada a ver com nada. Minha vibe é série, vocês já sabem. Hoje eu vou dar um biscoito para HBO Max. Patrocina a gente, HBO Max. Por favor, HBO, porque a Netflix não me notou, agora eu tô falando para HBO. HBO Max. Eu tô muito na vibe de uma minissérie, porque é uma coisa que tem começo e fim, 7 episódios, acabou, a história já é redonda, acabou. Não fico esperando temporada nenhuma. E aí tem uma minissérie muito bacana no HBO Max, que é Mary of Easton, se eu não me engano a pronúncia, não sei se meu inglês está muito em dia, mas basicamente é uma investigadora, uma detetive numa cidade pequena, que começa a investigar casos de meninas desaparecidas na cidade dela. Assim, é muito interessante a série, muito bacana mesmo, principalmente porque ela não só mostra essa parte de criminal, mas também mostra muito a vida da detetive, sabe? Ela tá passando por muitos problemas, o filho dela
Tô dando um pouquinho de spoiler. Acabou de se matar e não sei o que lá, enfim. Misericórdia, Exatamente. um spoiler de respeito, viu? Não, mas você no primeiro episódio você já sabe disso. Mas bem por fim. É... Mas assim, aí acaba que tem um drama, todo um drama em volta da vida dela junto com essa investigação criminal. Vale muito a pena, são 7 episódios só. E é isto, Mary of Easton na HBO Max. É isso. É isto, muito obrigada, Eu doutor que agradeço. Amadeu. Realmente, assim, é uma honra ter o senhor aqui, é uma honra desmistificar a especialidade de nefrologia. A especialidade de nefrologia, para mim, sempre foi um medo e também muito encantadora, muito interessante. Para mim, dentro da clínica médica, realmente é uma das mais, assim, que eu digo, Hardcore, eu acho. hardcore, real. Tirando reumato também, que para mim tem esse peso. Outro bloqueio, É, mas também. mas nefro também tem esse peso para mim e foi muito importante esse episódio para mim, assim, com o senhor. Esclareceu muita coisa, é uma honra ter o senhor aqui. Onde é que a gente pode encontrar o senhor nas redes sociais? Bom, meu Instagram ele é totalmente pessoal, por isso que eu perguntei. Meu Instagram não posto nada profissional. É bem Como é da que a minha gente vida. pode entrar em contato Amadeu contigo? Marinho, o Instagram é Amadeu Marinho, pode entrar em contato por lá, vai ser sempre um prazer. Se eu puder tirar alguma dúvida, caso tenha ficado, pode mandar mensagem, fiquem absolutamente à vontade. Vai ser sempre um prazer. E no Médico Residente eu também atuo lá, sigam o Médico Residente, sempre vai ter algum conteúdo produzido. E a gente sempre está aí no pedagógico tentando ajudar na qualidade do que a gente entrega para o pessoal. E se você assistiu até aqui, por favor, curta esse vídeo mais uma vez. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes Se sociais, se inscreva. inscreva em todos os canais, Spotify, Deezer, YouTube, enfim. Agradecer ao pessoal do Médico Residente pela parceria, realmente é muito importante pra gente, tá sendo incrível essas gravações com vocês. E é isso. Nos siga na rede social, @Café com Med. @Café com Med, @EuMédicoResidente. Sigam a gente, se inscrevam e é isso. Valeu, Tchau. tchau!